Bom dia, meus irmãos queridos, a paz do Senhor, que Deus nos acompanhe nesta manhã de domingo, quando nós estamos aqui mais uma vez para refletir, pensar sobre um texto, um tema que vai nos ajudar a conduzir a nossa vida de uma maneira melhor, não é? E nós estamos hoje trabalhando, deixe-me voltar aqui uns slides aqui, com esse tema, coisas que você não pode esquecer quando os desafios batem à sua porta. E eu quero lembrar uma frase de um autor chamado Jordan Peterson, que escreveu um livro chamado Além da Ordem e 12 Regras para a Sua Vida. E ele diz assim nessa frase, ele diz, as histórias se tornam inesquecíveis quando transmitem modos sofisticados de ser. Ou seja, as histórias que marcam a nossa mente, aquelas que ficam gravadas dentro de nós, aquelas histórias que, na verdade, a gente se tornam inesquecíveis para a gente, são histórias que nos ensinam um novo modo de viver, um novo modo de vida. Seja uma história que você leu num livro ou até já releu esse livro, seja a história que você assistiu num filme ou já reassistiu esse filme, e a gente tem filme e tem livro que a gente gosta de voltar a eles, né? E de lê-los novamente, porque aquela história nos encanta, ela traz um novo modo de ser para a vida da gente no nosso dia a dia. Seja uma história, por exemplo, também que você já vivenciou, viu alguém vivenciar na vida real, não precisa ser de filme nem de livro só, mas histórias reais. Se eu perguntar assim aos irmãos, qual é uma história inesquecível na sua vida, o que é que você vai me dizer nesse momento? Certamente você vai ter alguma história que ela talvez tenha até modificado a sua vida, tenha mudado a sua vida. Eu lembro que quando eu tinha mais ou menos uns 20 anos, 20 e poucos anos, eu li um livro chamado Homem à Procura de Si Mesmo. Esse livro mudou completamente a minha vida. Esse livro modificou o meu viver. Esse livro me transformou naquele jeito que eu era numa outra pessoa. E a partir daí, então, eu comecei a ver aqueles princípios, aquele novo modo sofisticado de ser no meu dia a dia. A história que nós vamos falar dela hoje é uma história que se enquadra dentro desse contexto, dentro dessa definição. Essa história é uma história, por exemplo, do triunfo da inteligência sobre a força bruta, da criatividade sobre a mesmice. Uma história que nos faz perceber que a estratégia, ela vence, na verdade, aquilo que o ser humano chama de brutalidade. Quando você é estratégico, você consegue vencer a brutalidade da vida no seu dia a dia. Ou seja, eu acho que os irmãos já têm uma ideia de qual é a história que eu vou falar hoje, né? Já tem sim uma ideia. Essa história é a história de Davi e de Golias. Davi e de Golias. Essa história é uma história que ultrapassa, na verdade, o contexto bíblico. Ultrapassa a própria Bíblia. Mesmo pessoas que nunca leram a Bíblia, eles conhecem essa história. Eles são capazes de repetir essa história. Eles são capazes de falar sobre essa história. Por quê? Porque é uma história extremamente marcante na vida das pessoas em geral. Até, portanto, quem não conhece a Bíblia direito, nem acessou esse texto bíblico, termina por conhecer esse texto bíblico. Porque não só ela tem essa característica de mostrar para a gente as definições, as vitórias que eu falei aqui, mas a principal, talvez, das vitórias que ela relata é justamente a vitória daquele que é o mais fraco sobre o mais forte. E a gente se identifica muito com o mais fraco. Você notou isso aí? Quando o nosso time de futebol não está jogando, a gente sempre tende a ter pelo mais fraco e não pelo mais forte. Não é assim? Por quê? Onde é que está a raiz disso? Está aqui, nessa história. Onde a gente diz assim, é possível um dia aquele que é considerado mais fraco vencer aquele que é o mais forte. E a gente fica muito contente quando isso acontece, com certeza. Então, abra a sua Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo 17, onde nós vamos fazer a leitura de alguns textos para que a gente possa ter essa reflexão. Diz assim o texto, a partir do versículo 3. E os filisteus estavam no monte de um lado, e os israelitas estavam no monte do outro lado. E o vale estava entre eles. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias de Gate, que tinha de altura 6 côvados e 1 palmo. E os irmãos sabem já que eu me engajo com esse 1 palmo, né?
Esse um palmo ele é muito interessante, porque não bastava, na verdade, o cara ter 6 côvados, né? Ele tinha que ter um palmo também ainda de lambuja para poder, na verdade, a gente entender o quanto ele era grande de verdade. Essa altura daí correspondia à métrica de hoje de mais ou menos 2,90 metros. Você imagina um camarada de 2,90 metros, é quase 3 metros de altura, gente, né? E o cara ainda diz assim, tinha um palmozinho lá, viu? Tinha um palmozinho lá a mais. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas. E era o peso da sua couraça de 5.000 ciclos de bronze. E trazia grevas de bronze por cima de seus pés e um escudo de bronze entre os seus ombros. E a haste da sua lança era como o eixo de um tecelão. E a ponta da sua lança de 600 ciclos de ferro. Diante dele ia o seu escudeiro. E parou e clamou ao exército de Israel e disse-lhes: para que saireis a ordenar batalha? Não sou eu filisteu e vós servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça a mim? Escolha um que venha lutar comigo. Nesse instante, basta nós dois. Nada mais do que isso. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, a vós seremos por servos. Porém, se eu o vencer e o ferir, então nós seremos por servos e vocês nos servirão. Disse mais o filisteu: hoje desafio ao exército de Israel. Dá-me um homem para que ambos pelejemos, para que ambos lutemos. Pule para o versículo 16, que diz assim: chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde, e apresentou-se por 40 dias. 40 dias de desafio. 40 dias aquele filisteu se apresentando de manhã e de noite. De manhã e à tarde, e desafiando o exército de Israel. Não foi 1 ou 2 dias, foram 40 dias, na verdade. Vá comigo agora para o versículo 23, e a gente vai ler assim: e estando ele ainda falando com eles, ou seja, Davi aqui nesse caso ainda estava falando com o pessoal, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o homem guerreiro, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou conforme aquelas palavras, e Davi as ouviu. Porém, todos os homens em Israel, vendo aquele homem, fugiram de diante dele e temiam grandemente. E diziam os homens de Israel: vistes aquele homem que subiu, pois subiu para afrontar Israel. Há de ser, pois, que o homem que o ferir, e o rei o enriquecerá de grandes riquezas, e lhe dará a sua filha, e fará livre a casa de seu pai em Israel. Ou seja, a casa de quem vencesse, não mais pagaria impostos em Israel. Ficaria livre de pagar impostos. Que maravilha, hein? Acho que hoje a gente se arriscaria, né? Também a deixar de pagar imposto também, né? Mas essa era a proposta naquele instante ali. Vá comigo agora para o versículo 28, que ele diz assim: e ouvindo Eliabe era irmão de Davi, e ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, Davi falar àqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi e disse: por que descestes aqui? Com quem deixastes aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, que descestes para ver a peleja. É a acusação que o irmão mais velho de Davi faz a Davi nesse instante. Vamos parar aqui e depois a gente continua lendo mais alguns textos. Mas ore comigo nesse momento. Paizinho Santo, Deus bendito, nós estamos buscando a tua presença nessa hora. Queremos muitíssimo te agradecer as bênçãos que tu nos tem dado, nos tens concedido. Nós queremos agradecer a bênção da normalidade, de tudo estar normal em nossa vida, nos permitindo estar aqui contigo nessa manhã, te louvando e te engrandecendo, Pai. Nós aprendemos hoje o que é bênção, e bênção também é essa normalidade que a gente vive, onde não temos nenhum atropelo, nenhum problema, e a gente pode conduzir a nossa vida da melhor maneira possível. Que nós possamos ser, portanto, abençoados por Ti com a leitura desse texto e com as reflexões que esse texto vai nos trazer nessa manhã de hoje. É o que nós te oramos em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Histórias, como diz aqui, que se tornam inesquecíveis
quando se torna inesquecível, quando transmite modos sofisticados de ser. O que nós queremos trazer para os irmãos aqui? Nós queremos trazer algumas coisas que os irmãos não podem esquecer quando estão sendo desafiados por verdadeiros gigantes no seu dia a dia. Poderíamos perguntar nesse instante, quais são os seus gigantes, quais são as dificuldades, quais são os problemas que se agigantam no seu dia a dia e que você precisa dar uma resposta a esses desafios. Eu quero começar todas as reflexões dessas semanas que nós vamos ter aqui. Eu passei, na verdade, as últimas 3 semanas estudando só esse texto, meus queridos irmãos, mergulhando nesse texto, vendo os pormenores desse texto, entendendo a raiz desse texto, para que esse texto pudesse me falar o coração e falar o coração dos irmãos. Porque eu sei que nós estamos diante de enfrentar grandes desafios no nosso viver. E os desafios são diversos. Portanto, nunca esqueça, e todas as reflexões eu vou começar dizendo assim, todos os pontos eu vou começar dizendo assim, nunca esqueça. Primeira coisa, nunca esqueça, todos os dias nós somos desafiados. Todos os dias nós somos desafiados, assim como o exército de Israel era desafiado por aquele gigante no seu dia a dia. Tão certo como existe noite e dia, sol e lua, terra e mar, o gigante vai bater a minha porta e a sua porta diariamente, desafiando a cada um de nós. Quer a gente queira ou não, quer a gente busque ou não, mas ele vai estar nos desafiando. Quer a gente fuja do desafio ou não, mas ele vai estar atrás da gente. Não adianta. Todos os dias nós seremos sempre desafiados. O desafio vai nos aparecer em frente. Todos os dias nós encontramos um gigante. Por exemplo, nós podemos encontrar um gigante na empresa onde nós trabalhamos, na figura de um chefe perseguidor. Você já teve um chefe perseguidor? É terrível. É difícil. E o cara fica nos desafiando muitas vezes a fazer coisas que não é para fazer, ou nos colocando em situações que são complicadas e difíceis para a gente fazer, mas ele está ali todo dia. Você não pode correr do seu chefe, pode? Do chefe que ele persegue. Bendito seja aquele que pode, né? Quem não pode vai ter que encarar esse gigante no seu dia a dia. Não tem para onde correr. Às vezes o gigante está dentro da nossa família, tá ou não está? Com aqueles conflitos homéricos, com aquelas brigas homéricas que não tem nenhuma necessidade. Mas ali está um grande desafio, porque a gente tem um grande desafeto dentro da família da gente. A gente não sabe o que fazer com esse indivíduo, com essa pessoa. Muitas vezes esse gigante ele vai aparecer na forma de um diagnóstico de uma doença que você não esperava, que você não tinha ideia, mas vai aparecer uma doença que vai se tornar um gigante na sua vida, no seu dia a dia. Por outras vezes, esse gigante aparece na figura de um filho rebelde. Você já teve um filho rebelde? Um filho que teima em não fazer aquilo que você diz, em rebelar-se contra você, em lhe desafiar na sua autoridade? Muitas vezes vai aparecer exatamente desse jeito. E você não sabe o que fazer, na verdade, com esse indivíduo que representa para você um grande desafio. Porque é seu filho, é sua filha que está diante de você. Mas, por outro lado, também, se você é líder, você vai enfrentar os desafios da liderança. Não é fácil ser líder. É complicado ser líder. Receber críticas, né? Receber, na verdade, metas para atingir, metas que às vezes parecem inatingíveis. Liderar não é fácil. Liderar também pode aparecer para a gente na figura de um liderado que nos questiona no nosso dia a dia. Entende o que eu estou lhe dizendo? Mas o fato é que aquele gigante vai sempre aparecer diante de você. Vai sempre aparecer diante de você. Ou seja, a primeira lição que a gente não pode esquecer de forma nenhuma é exatamente essa aqui. Todos os dias nós somos desafiados. Todos os dias nós somos desafiados.
Diante desse cenário, algumas perguntas se colocam para cada um de nós. Quais desafios nós estamos com medo? Qual é o desafio hoje da sua vida do qual você está com medo, verdadeiramente com medo? Qual desafio hoje você está tentando se evadir, fugir dele, escapar dele? Qual desafio, na verdade, na sua vida você está amedrontado, com temor a respeito dele? Uma coisa, porém, é certa. O gigante, ele não vai embora por si só. Entendeu o que eu estou querendo dizer? O gigante que lhe desafia, ele não vai embora por si só. Não adianta você fazer de conta que não é com você. Eu acho que o exército de Israel tinha muita gente fazendo isso, né? Quando o gigante se apresentava lá na frente, com aquela altura, daquela forma, daquele jeito assustador, diz aqui o texto que todo o exército de Israel se amedrontava e tinha medo. E eu acho que tinha gente que dizia assim, ih, rapaz, lá vem aquele cara de novo, deixa eu ir embora por aqui de lado, escondidinho, para fingir que não é comigo, mas é com você. E o gigante vai sempre lhe desafiar. Por isso, nunca esqueça, todos os dias nós somos desafiados, e o melhor que a gente tem a fazer é desafiar o desafio. É fazer o mesmo que Davi fez, que a gente vai ver lá na frente. É correr de encontro ao desafio. E não simplesmente se esconder do desafio. E não simplesmente fugir do desafio. E não simplesmente fazer de conta que não é com você o desafio. O melhor é você encarar o desafio que você tem pela frente. Essa é a primeira colocação que nós queremos fazer aqui. Todos os dias nós somos desafiados. E a gente precisa enfrentar esses desafios que a vida nos traz. Quer a gente queira, quer a gente não queira, eles vão estar batendo a nossa porta. É melhor que a gente possa correr de encontro a esses desafios com a nossa competência e com a nossa confiança em Deus. E enfrentar o gigante que está na sua frente. Segunda colocação que nós queremos fazer aqui, que é a segunda coisa que a gente não pode esquecer, é que por mais próximo que você seja de alguém, evite julgar o próximo. Por mais próximo que você seja, evite julgar o próximo. Deu para entender? Por mais próximo que você seja de uma pessoa, evite julgar essa pessoa. Mesmo você achando que conhece tudo a respeito dessa pessoa. Este é o erro de Eliabe, o irmão mais velho de Davi. Você viu quando eu li o texto aqui a respeito de Eliabe? Ele emite uma observação a respeito de Davi, que é uma catástrofe. Ele diz assim, olha, eu bem conheço a tua presunção. Eu bem conheço a tua presunção, a maldade do teu coração. E eu sei que você desceu aqui somente para ver a peleja. É uma frase só, com 3 erros dentro da mesma frase. Uma frase, uma sentença, com 3 erros grandiosíssimos a respeito de Davi. Ele emite um julgamento absolutamente, totalmente precipitado a respeito de Davi. Ele erra com relação à motivação de Davi. Ele diz assim, a tua motivação, Davi, é a tua presunção. Você é um cara presunçoso. Ele erra com relação ao caráter de Davi. Ele diz, eu vejo a maldade que está dentro do teu coração. E ele erra quanto ao objetivo de Davi, porque ele diz, você só desceu aqui para ver a peleja. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que entende, que conhece a presunção. Ou seja, no original ele está dizendo assim, eu conheço a tua insolência, a tua arrogância, o teu orgulho. Eu sei exatamente o que você quer, Davi. Você quer aparecer aqui, porque você é metido. Quando você começou a ouvir o desafio do gigante, você começou a dizer, o que é que vai acontecer com aquele que vencer esse gigante? Deixa de ser metido, cara. Te enxerga, vê quem tu és. Não é preciso dizer que Davi era o menor de todos, era o caçula, né? Ou seja, era raquítico, franzino, não tinha estatura para enfrentar numa luta um gigante como aquele. Eliabe é ao contrário. Eliabe era um sujeito bonito, grande, forte, né? Estava lá no exército, mas também não tinha coragem de enfrentar
o gigante naquele instante ali. Ou seja, ele entende que conhece a presunção de Davi e que Davi só está ali por conta da recompensa que poderia ter caso vencesse aquele gigante. Ele erra, aí sim, com relação ao caráter de Davi, porque ele acredita conhecer o coração de Davi. Não é muita presunção, não. Quero chegar e dizer assim para você, eu conheço a maldade do teu coração, viu? Tá entendendo? Eu conheço a maldade do seu coração, ele está dentro do teu coração. Ele conhece o teu coração, ele conhece o teu caráter, ele conhece a tua motivação. Não, não conhece. Na verdade, aqui era mau caráter, né? Ele diz assim, eu conheço o teu mau caráter, Davi. Não era bom caráter, era mau caráter, Davi. Eu sei exatamente o que é que habita dentro do teu coração. E ele classifica Davi como alguém de um coração ruim. Terceiro erro dele é ele crer que conhece o verdadeiro objetivo da viagem de Davi. Davi veio porque o pai mandou que ele trouxesse mantimento para esses irmãos. E tivesse notícia do campo de guerra de como estavam esses irmãos. E nada mais além disso. Só que Davi chega exatamente na hora do desafio. Mas o irmão dele diz assim, você só desceu aqui para ver a peleja. Você só desceu aqui, você só veio para bisbilhotar, para fofocar. Você só veio aqui, na verdade, porque você é um sujeitinho, olhe, é um irmão mais velho que está dizendo isso a respeito do irmão mais novo. Entendeu o que eu estou dizendo para você? É o irmão mais velho julgando o mais novo nesse instante. Você já foi julgado dessa maneira por alguém? Você já sentiu isso na pele? Quando você está cheio de boas intenções, quando você sabe que o seu coração não tem nada daquilo que o outro está dizendo na sua mente, mas o outro simplesmente diz assim, você, rapaz, não presta. Eu sei exatamente quem você é, o que você faz, o que você está tentando fazer aqui nesse momento. É terrível isso. Eliabe, ele acha que conhece tudo a respeito de Davi, porque ele é o irmão mais velho. Mas ele parece desconhecer totalmente a experiência que Davi tinha de combate. Quando o texto segue um pouco mais adiante, e Davi se encontra diante de Saul, Saul diz assim, meu filho, você é muito novo, você não tem condições de lutar contra um gigante desse. Não dá. Aí Davi olha para o Saul e diz assim, não, mas calma aí. Na verdade, quando eu era pastor e sou pastor ainda, quando um leão vem e ataca as minhas ovelhas, eu vou lá e pego a ovelha de volta. E eu dou conta do leão. Eu firo o leão e mato o leão. Quando um urso veio uma vez e tentou tirar as minhas ovelhas também, eu também fui lá atrás dele. E eu consegui, na verdade, parar esse indivíduo, eu consegui ferir e matar esse urso também. Então eu tenho experiência de combate. Eu tenho experiência de combate. Mas Eliabe não conhece isso. Parece desconhecer totalmente a experiência de combate que Davi tinha naquele instante. Eliabe não conhece a coragem de Davi. Eliabe não conhece a fé de Davi. Hoje a garganta está ruim. E Eliabe não conhece principalmente, vejam o que eu vou lhe dizer, a relação de Davi com Deus. Entende? Ele não conhece a experiência de Davi, a coragem de Davi, a fé de Davi e principalmente, ele não conhece a relação que Davi tinha com Deus. Mesmo tendo presenciado Samuel ungir a Davi. Só que quando Samuel ungiu a Davi, ele não disse qual era a motivação pelo qual ele estava ungindo Davi, que era para ser o novo rei de Israel. É ruim, não é? Quando gente que é próximo da gente julga a gente erradamente, erroneamente. Quando gente que é da nossa própria família, muitas vezes, na verdade, emite opiniões sobre nós, que são opiniões que não têm nada a ver com aquilo que nós somos de verdade. Entenda, a proximidade que nós temos das pessoas
também nos faz cometer erros de julgamento a respeito dessas pessoas. Olha, sabemos o que eu vou dizer. A proximidade que nós temos de pessoas nos fazem também errar no julgamento dessas pessoas. Às vezes nós achamos que sabemos tudo a respeito daquele outro. E a gente não conhece esse outro completamente de forma nenhuma, de maneira nenhuma, de forma alguma. Entende o que eu estou lhe dizendo? Então, por mais próximo que você seja do seu próximo, não julgue esse próximo. Porque você pode estar fazendo um julgamento totalmente errado nesse instante. A terceira lição que a gente aprende desse texto aqui é essa aqui. Não subestime nunca despreze os de aspecto gentil. Não subestime nunca aqueles que têm um aspecto gentil. E esse é o grande erro, sabe de quem? De Golias. Naquele vale, quando Golias desce e Davi vem descendo, o que acontece no versículo 42? Versículo 42, eu acho que Golias disse assim: finalmente, estou vendo uma sombra descendo ali para me enfrentar aqui. Finalmente vai aparecer um camarada aqui corajoso. Mas na medida que Davi se aproxima, olha o que Golias diz no versículo 42. E olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era moço, ruivo e de gentil aspecto. Ou como algumas outras traduções dizem, de boa aparência. Né? De boa aparência. É interessante a gente observar que o julgamento que Eliabe faz, presta atenção no texto. O julgamento que Eliabe faz é totalmente com base em aspectos interiores de Davi. Porque Eliabe acha que conhece profundamente a Davi. Eu vejo a tua presunção, eu vejo o teu coração, eu vejo a tua intenção. Entendeu? Presunção, coração e intenção estão dentro. Agora veja o julgamento que Golias faz. É totalmente externo. Golias, o texto diz, olhando e vendo. Interessante isso, né? Há uma redundância. Olhando e vendo. O que é que ele vê? Você é moço, você é ruivo, e você é o que mais? De gentil aspecto. Quase que eu paro aqui e digo, coitadinho de Golias. Inocente do Golias nessa hora, nesse instante. Golias ele se concentra somente na aparência física. Ele é moço, não tem experiência de guerra. Ele é ruivo, parece até um sujeito engraçado, na verdade. E ele olha e diz assim, ele também tem um aspecto gentil. Davi era bonitinho, sabe? Era bonitinho. Tinha um palminho de cara bonito. E olha, como é que um menino desse vai fazer mal a ninguém? Oxi. Tá vendo? É mesmo que olhar para aquele menino ali, aquele menino ali vai fazer mal a ninguém. Né? Ele é bonitinho, não tem cara de maldoso. Não, como é que vai fazer mal a ninguém? Todos os dois ali, né? Estão juntinhos ali, na verdade. Por isso Golias diz o quê? O desprezou. No original a palavra diz assim, desdenhou, menosprezou, subestimou, com base apenas em aspectos estéticos e nada mais do que isso. A idade, o cabelo, a cor da pele e a aparência de gentileza que Davi tinha. Golias, ele se deteve no aparente do aparente. Ele ficou longe de perceber que por trás daquele rostinho bonitinho, daquela aparente gentileza, existia, na verdade, uma verdadeira máquina mortal de guerra, chamada Davi. Mais na frente, quando Davi começa com as suas lutas com os exércitos, o que é que diz os textos bíblicos? O que é que canta aquele coral das moças quando Davi volta? Saul matou milhares, mas Davi matou dezenas de milhares. Aquilo era uma máquina de guerra disfarçada de cara bonitinha. Você está entendendo o que eu estou lhe dizendo?
Era exatamente isso. Mas o julgamento de Golias, ele está completamente equivocado nesse instante. Golias, no mínimo, precisava pensar o seguinte: bom, se esse sujeito desceu para lutar comigo, no mínimo, ele tem coragem. Segundo, ele deve ter um truque. Ele deve estar tramando alguma coisa. Porque o camarada que descesse aquele vale para lutar com Golias era cometer suicídio. Então, se esse cara está se arriscando dessa maneira, qual é o truque? Qual é a trama? O que está por trás disso? Golias deveria ser muito mais esperto e não se deter simplesmente nos aspectos externos que ele via a respeito de Davi naquele instante ali. Portanto, vamos aprender essa lição. Segunda lição: nunca esqueça, nem jamais se deixe enganar por uma aparência do bem, porque essa aparência do bem pode ter uma máquina de guerra por trás dela. Pode ser exatamente o mal que você não espera. Essa aparência do bem pode ser exatamente aquele sujeito que vai arrancar a sua cabeça, como aconteceu literalmente com Golias. Mas ele via o quê? O aspecto gentil. Ele não via o cara que ia pegar a sua espada e com a própria espada de Golias ia torar, arrancar a cabeça dele. Então, meu querido irmão, meus queridos amigos, vamos aprender isso aqui. Não subestime, nunca despreze os de aspecto gentil. Muitas vezes a gente se engana por trás desses rostos bonitos, lindos, e a gente termina perdendo a cabeça, literalmente, porque a gente não percebe isso. Eu quero concluir dizendo algumas coisas para os irmãos nessa manhã. Quais são as coisas que nós queremos dizer? Deixa eu voltar aqui um pouco antes. Primeira coisa que eu quero dizer é assim: todos, reforçando, todos, absolutamente todos os dias, os desafios batem à nossa porta. De muitas maneiras, de muitos modos, às vezes disfarçados, às vezes escancarados. Mas esses desafios, eles vão bater à nossa porta. Nos provocarão, nos insultarão, nos chamarão para as lutas do dia a dia. E a gente não pode se furtar disso em hipótese nenhuma. Devemos sim encarar esses desafios e correr para cima desses desafios. Precisaremos nesse instante ter essa mesma postura de Davi. No verso 48 desse texto, a gente leu assim que: e sucedeu que, levantando-se o filisteu, e indo encontrar-se com Davi, apressou-se Davi e correu ao combate a encontrar-se com o filisteu. Você está entendendo os movimentos do texto aí? O texto diz que o gigante, pesado, cheio de armadura, não sei o que, não sei o que, não sei o que, ele estava se levantando-se para ir de encontro a Davi. E Davi já estava correndo, indo de encontro a ele. Quando o desafio se levantar perante você, não espere, corra em direção a ele. Resolva a parada. Não se deixe intimidar de forma alguma. Não adianta fugir dos desafios. Eles virão ao nosso encontro. Desafie os desafios. Passe por dentro do problema. Passe por cima do problema. Sem medo. Usando as suas habilidades, as suas estratégias, mas acima de tudo, a sua fé em Deus. A sua fé em Deus. Segundo, Deus mesmo, Ele nos prepara para os maiores desafios que a vida vai nos colocar à nossa frente. Deus mesmo vai nos preparar para esses desafios. O que era o leão que Davi enfrentou? O que era o urso que Davi enfrentou? Era Deus preparando Davi para o desafio maior da sua vida, que seria justamente esse gigante, que estava agora na sua frente. Portanto, o texto diz assim:
E quando vinha um leão ou um urso e tomava uma ovelha do rebanho, eu saía após ele e o feria, e livrava da sua boca. E quando ele se levantava contra mim, lançava-lhe eu a mão na sua barba, e o feria e o matava. Davi estava sendo treinado, preparado para os grandes desafios da sua vida. Meu irmão, os desafios que você está enfrentando podem parecer muito grandes, não podem? Hoje. Mas eles podem ser justamente a preparação para a sua grande vitória do amanhã, que você não espera ainda. Está ruim? Está complicado? Levante a mão para o céu, dê graças a Deus. E imagine, Deus pode estar me preparando para vitórias maiores ainda, que eu nunca imaginei ter, mas que estão dentro do plano de Deus, no meu dia a dia. Não encare os leões da vida e os ursos da vida como o pior que pode lhe acontecer. Não. Pode ser justamente a preparação que você precisa para adquirir a casca grossa que vai ajudar você a enfrentar aquilo que você acha que não tem força para enfrentar nesse instante aqui. Portanto, meu querido irmão, tinha que ser um leão e tinha que ser um urso. É engraçado isso, né? Não podia ser uns animaizinhos assim que pegam ovelhas, mas fossem uns animaizinhos menos complicados, né? Do que um leão e um urso, né? Leão e urso está no top, né? Da cadeia alimentar. Todos dois têm muito mais força do que a gente. Todos dois são maiores do que a gente. Mas Davi não podia treinar com quem fosse mais fraco do que ele. Entende o que eu estou lhe dizendo? Davi não podia ser preparado combatendo um lobo. Porque um lobo ele acharia fácil, ele poderia achar que poderia vencer com a sua própria força. Mas um leão e um urso, não. Aí é diferente. Entenda, entenda, receba, como o povo diz. O urso e o leão pode ser a sua preparação para as grandes vitórias que você ainda vai ter no seu dia a dia e na sua vida. Terceira coisa que eu quero dizer aqui para os irmãos é que a gente está vendo aqui duas pessoas que deram duas opiniões a respeito de Davi e que erraram completamente nas suas opiniões. Um, seu irmão Eliabe, e o outro, o próprio gigante Golias. Mas existe uma pessoa, uma pessoinha, que está aí no capítulo de número 16, versículo de número 18, que não tem nem nome na história. Ele é chamado de o moço. Capítulo 16, versículo 18. E quando Saul está precisando de alguém que o ajude psicologicamente, tocando para ele quando ele se descompensava emocionalmente, né? Aí alguém, um moço, um soldado, chega e diz assim para Saul: eis que eu tenho visto a um filho de Jessé, o belamita, que sabe tocar e é valente e vigoroso, e homem de guerra, e prudente em palavras, e de gentil presença, e o Senhor é com ele. E o Senhor é com ele. Aqui está o verdadeiro descritivo a respeito de Davi. A opinião mais correta a respeito de Davi é emitida por alguém que o olhava, o observava no dia a dia. Não era irmão, não era da família. Não era um inimigo como Golias. Mas era alguém que, ao passar no dia a dia por Davi, conseguia perceber quem era Davi. São essas qualidades aqui, meu querido irmão, que vão nos fazer vencer os desafios da vida. Ele destaca, em primeiro lugar, a sensibilidade de Davi. Ele toca, ele é um compositor, ele tem destaque, ele escreve salmos. Ele é alguém sensível, porque é músico. Não sei se todos os músicos são sensíveis, não, tá? Mas ele é sensível, porque é músico. Mas também esse mesmo indivíduo é o quê? É valente, é vigoroso, é homem de guerra.
é duro, é contundente, é forte no seu dia a dia. Mas também tem uma outra característica muito interessante. Ele é prudente em palavras. No original é sisudo em palavras. É mais ou menos assim, ele é homem de poucas palavras, mas quando abre a boca ele sabe o que diz. Mas o melhor de tudo, o mais importante de tudo, é justamente isso. É que aquele homem olhava para Davi e via a presença de Deus em Davi. E o Senhor é com ele. Veja bem, não é o Senhor era com ele. Não. É o Senhor é com ele. É com ele. Davi não era perfeito, mas Davi era completo. Entende a diferença? Perfeito ele nunca foi, desde o dia que nasceu, mas ele era completo. Por isso é classificado como um homem segundo o coração de Deus, capaz de fazer a vontade de Deus. Para nós fazermos a vontade de Deus e sermos completos perante Deus, nós não precisamos ser perfeitos. Nós precisamos simplesmente ser sensíveis, mas duros ao mesmo tempo. Prudentes nas nossas palavras, mas precisamos, acima de tudo, ter uma relação com Deus. Precisamos estar junto de Deus. A presença de Deus tem que estar em nossas vidas. Se queremos enfrentar os desafios como Davi, não podemos esquecer nenhuma dessas dimensões que estão aqui em nosso viver. E aí, como diria o Jordan Peterson, a respeito da história de Davi. Essa história, ela é inesquecível, porque ela nos transmite um modo sofisticado de ser. Esse é o modo sofisticado de ser. Ter sensibilidade, ter dureza, ter prudência e ter Deus no coração. Acima de tudo, ter Deus no coração. Meu irmão, aqui é o começo de 3 reflexões que eu vou fazer com você a respeito de Davi e de Golias. Comece aprendendo assim, que não importa quem lhe julgue, do jeito que lhe julgue, da forma que lhe julgue, saiba de Deus ver você como você é. E o que interessa para vencer gigantes na vida é você ter a presença de Deus em seu ser. Que Deus nos abençoe. Amém.